Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com os amigos. Estamos aqui fazendo o nosso estudo de caso da Oi, esse é o terceiro vídeo do nosso sábado e estamos reverberando alguns assuntos com relação à Oi, e em especial, desde o nosso segundo vídeo, estamos falando um pouquinho sobre a Oi Soluções e os desafios que o mundo enfrenta com a questão dos ataques cibernéticos. Por que estamos falando isso e dando ênfase a isso? Porque essa é uma das, vamos dizer assim, uma das faces da Oi Soluções, né? A Oi Soluções está se especializando, desenvolvendo uma expertise para trabalhar com consultoria, produtos e serviços nessa área de cibersegurança. Para quem não me conhece, eu sou Clóvis Faleiro, formado em administração, consultor empresarial, investidor na Bolsa desde 2006. O Viver de Renda eu criei em julho do ano passado. Quero aproveitar esse vídeo para mais uma vez agradecer aos 21 mil inscritos do canal. E atingimos essa semana 2 milhões de visualizações, uma marca realmente impressionante, e muito obrigado a todos vocês que estão fazendo parte dessa bela história. Assistam todos os vídeos, já são mais de 500 aqui publicados, então vale a pena assistir todos, porque é muito conteúdo disponibilizado gratuitamente. Aqui dá para você fazer pelo menos uns 20 cursos que você acabaria pagando aí no mercado. Cursos estes que variam entre 700 e até 4.700 reais em média. Portanto, é importante você aproveitar essa oportunidade de estar adquirindo conhecimento gratuitamente aqui no canal. Bom, vamos reforçar um pouco essa visão sobre a questão dos crimes cibernéticos a partir de um artigo que eu selecionei aqui para vocês, que saiu no The Washington Post, jornal americano. Crimes cibernéticos nos deixam à beira de uma pandemia digital, é o título do artigo. Com a aceleração para a economia digital, estamos mais expostos a essa nova forma de criminalidade que vem abalando a segurança americana. O texto é assinado, o artigo é assinado pelo Farid Zakaria. Você está preparado, ele iniciou o artigo dizendo, você está preparado para a próxima crise global? Christopher Krebs, ex-diretor de agência de cibersegurança e infraestrutura, afirmou no mês passado que já estamos à beira de uma pandemia digital. Ele estava falando a respeito da explosão dos crimes cibernéticos. O diretor do FBI, Christopher Wray, concorda, explicando que a dramática elevação nessa nova forma de criminalidade vem abalando o aparato de segurança americana de maneira bem semelhante com o que ocorreu após os ataques do 11 de setembro de 2001. Na verdade, a escalada dos cybercrimes é um problema muito mais abrangente do que o terrorismo, disse ele. Enquanto conectamos cada vez mais aparelhos e informações à internet, nos tornamos cada vez mais vulneráveis aos hackers, que podem comprometer qualquer pessoa, empresa, pela web e roubar ou impedir acesso aos seus dados, até o pagamento de um resgate. A pandemia acelerou a transição para a economia digital e por isso acelerou os crimes cibernéticos. Segundo uma estimativa, os ataques com vírus que sequestram acessos aos dados, exigindo resgates, triplicaram no ano de 2020. Não sabemos a real extensão do problema, porque muitos desses crimes não são relatados às autoridades. Muitas empresas, grandes e pequenas, temem assustar os seus clientes com a publicidade ruim, atrair novos ataques ou até mesmo encarar desdobramentos judiciais. A Cybersecurity Ventures estima que o prejuízo global causado por vírus chegará a cerca de 20 bilhões de dólares este ano. Imagine, um valor 57 vezes maior do que há apenas 6 anos. Um diretor executivo que trabalha ativamente com cibersegurança me disse que os ataques com vírus operam atualmente como um modelo de negócios confiável. Os hackers normalmente paralisam a rede que atacam e depois cobram um valor elevado de resgate, mas não alto demais, tanto por parte da organização vítima, principalmente aquelas entidades que possuem seguros.
Uma vez que o resgate é pago, os hackers cumprem sua parte do acordo. Mas há um aspecto dessas transações que as autoridades policiais levam vantagem. Praticamente todos os resgates de crimes cibernéticos são exigidos em criptomoedas, como o Bitcoin, por exemplo. O que faz sentido, já que uma característica essencial dessas moedas é que elas são, em grande parte, impossíveis de rastrear, pelo menos até bem recentemente. Certo? Toda tecnologia bem-sucedida atende a alguma necessidade ou soluciona algum problema. Qual a necessidade as criptomoedas atendem? Não é comprar e vender online, nem movimentar dinheiro eletronicamente. Isso pode ser feito facilmente por meio de instituições financeiras tradicionais ou por interfaces mais novas, como o PayPal e a Apple Pay. Mas nada disso é capaz de substituir as obscuras transações que ocorrem no mundo analógico, do tipo em que uma pessoa entrega a outra um envelope cheio de dinheiro. Uma transação como essa perde em termos de eficiência, mas é secreta e praticamente impossível de rastrear. As criptomoedas nos permitem fazer algo parecido, mas digitalmente. Note que não se trata de uma questão de privacidade ou discrição em relação a pagamentos, por exemplo, para um homem que se queira reservar um quarto para passar um fim de semana em Paris sem que sua mulher fique sabendo. Há várias maneiras de fazer isso com cartões de créditos pré-pagos, por exemplo. Mas nessas novas transações digitais, a identidade das pessoas envolvidas é mantida oculta, até de instituições financeiras e governos, mas não tão oculta. Uma notícia recente a respeito da recuperação de um resgate em criptomoedas indica um avanço. O Departamento de Justiça e o FBI conseguiram rastrear e recuperar a maior parte do valor pago em Bitcoin pela Colonial Pipeline durante o recente ataque que paralisou o fornecimento de combustível em grande parte da costa leste. Parece que conseguiram isso por meio de um extraordinário trabalho forense, sagacidade digital e um pouco de sorte. São raros os sucessos nesse sentido. Não há razão para tanta dificuldade. O diretor do International Revenue Service, que é a Receita Federal Americana, pediu ao Congresso a autorização para que a agência possa coletar informação a respeito de transações com criptomoedas que ultrapassem $10.000. Isso seria um bom começo e colocaria as criptos no mesmo nível das contas bancárias, em vez de lhe conceder uma licença especial em relação ao escrutínio legal. Muitos dos mais árduos defensores das criptos consideram isso o caminho futuro, um sistema monetário descentralizado e fluido que ofereça uma alternativa para as moedas nacionais. Mas isso não requer anonimato. Se esses objetivos mais abrangentes forem as verdadeiras razões de ser do Bitcoin, a criptomoeda deverá permanecer forte, mesmo enquanto seu uso ilegal é gradualmente controlado. Mas se, por outro lado, a propriedade crucial, distintiva e única das criptos for seu uso aberto e eficiente para o crime, porque exatamente os governos do mundo deveriam permiti-las. Então, temos aí esse olhar, né, que aí nos fala muito sobre cenários e tendências com relação ao Bitcoin e às criptos, de que o mundo caminha para um processo de regulamentação e será mais rápido do que muitos imaginam. E a gente não sabe o impacto que isso vai ter no Bitcoin e nas outras criptos, né? O fato é que esse anonimato, a tendência é que isso seja extinto. O controle vai existir. Acreditar em qualquer coisa diferente disso é como achar que a Branca de Neve existiu, que os 7 anões são pessoas da vida real. Essa é uma realidade fictícia, uma realidade alternativa. Você acredita nisso se quiser. O mundo vem considerando isso até há pouco tempo algo alheio vamos dizer assim, ao sistema financeiro global, né? O que se investe em criptos é como se fosse uma gota d'água no oceano das finanças internacionais. Mas, a partir do momento que esse assunto começa cada vez mais a ser associado a questões de ilegalidade, e agora
muito fortemente associado aos ataques hackers, aos cybercrimes. Isso entra definitivamente no radar e na agenda dos grandes bancos centrais e dos grandes governos. A regulamentação é o caminho natural, o fim do anonimato é um caminho natural. Isso vai acontecer, eu estou afirmando, vai acontecer. Quem diz o contrário não entende como funciona o mundo. Simples assim, né? Isso é uma certeza. Vamos aguardar, né? Por outro lado, voltemos ao que nos interessa, a questão dos cybercrimes. Virou uma pandemia, né? Foi dito na matéria. O que isso diz a esse estudo de caso da Oi? O Rodrigo Abreu, ele vem da Cisco, gigante norte-americana de tecnologia, traz em toda a sua história profissional a paixão pela tecnologia e vem para a Oi para fazer uma grande transformação. Ele está matando aquela empresa de telecom que estava velha e endividada, prestes a morrer. Ele está matando. E a empresa está próxima de sair da recuperação judicial. Não mais como uma empresa de telecom, como muitos ainda continuam a falar, mas como uma nova empresa. E o que é essa nova empresa? Ela é uma empresa que tem dois negócios principais. De um lado, infraestrutura de fibra ótica. Do outro, tecnologia. A Oi está se transformando numa empresa de tecnologia. Só não enxerga isso quem não quer estudar. Aí não enxerga, aí paciência, eu não posso fazer nada por quem fica descomprometido com a capacidade de desenvolver o seu raciocínio e de fazer bons estudos para conseguir chegar a conclusões adequadas, né? Essa semana eu comemorei muito o fato de ver a Money Times e a revista Exame pela primeira vez admitirem que a Magazine Luiza se transformou numa empresa de tecnologia. Digo isso para quem acompanha o canal Viver de Renda desde julho do ano passado, quando eu criei o canal. Desde julho do ano passado eu tenho essa tese, que a Magazine Luiza não é mais uma empresa de varejo. Não adianta você querer comparar a Magalu com B2W, com Lojas Americanas, com Casas Bahia. Não é essa a base de comparação para o Magazine Luiza. O Magazine Luiza tem que ser comparado com a Amazon, com a Alibaba, com o Mercado Livre, com essas empresas. Essas são as referências que a gente pode comparar o Magazine Luiza. E, em especial, com a Alibaba. Se a gente quiser entender o que é que a Magazine Luiza está se transformando, temos que estudar o Alibaba, porque o Alibaba foi a empresa objeto de estudo do Fred Trajano, que é o CEO da Magazine Luiza. Então, é a referência dele principal. Ele está se transformando numa empresa semelhante, ajustada à realidade brasileira da Alibaba, entendeu? Então, é uma empresa de tecnologia. A Oi também será vista dessa forma. Já estou afirmando hoje, podem ter aí registrado isso. A Oi não é mais uma empresa de telecom. A Oi é uma empresa de dois negócios. Um é infraestrutura de fibra ótica e o outro é tecnologia. E uma hora o mercado vai entender isso. Vai demorar tempo ainda, né? Eu digo desde julho do ano passado e só agora em junho desse ano, quase um ano depois, é que a revista Exame e a Money Times fizeram alusão a entender que a Magazine Luiza é uma empresa de tecnologia. Então, um ano se passou praticamente desde que eu afirmo isso. E talvez leve um ano também para as pessoas entenderem que a Oi mudou, que não é mais uma empresa de telecom. Não adianta a gente querer utilizar os múltiplos das empresas concorrentes dessa área de telecom para avaliar a Oi. Não é esse o critério correto de avaliação. Bom, dito isso, eu queria também comentar aqui nesse vídeo, para a gente encerrar o sábado, uma matéria que saiu na Money Times, que a gente sempre tem que reverberar tudo que sai sobre a empresa, né? Porque assim, são informações, a gente precisa refletir, precisa estudar, então a gente tem que estar atento. Foi uma matéria que saiu na Money Times. A Oi tem potencial, mas investidor deve priorizar a Vivo e a TIM, diz a Genial. Genial, né? Muito bem. O setor de telecomunicação passará por mudanças significativas nos próximos anos. A promessa é que com a nova tecnologia 5G ocorra uma revolução no modo como as pessoas utilizam a internet. Por isso, ter alguma empresa do setor na carteira parece ser um bom negócio, mas nem todas. Segundo a Genial Investimentos,
em relatório enviado a seus clientes e obtido pela Money Times, a TIM e a Vivo são as favoritas para capturar este movimento. As teles estão bem posicionadas diante dessas novas inovações de mercado e já são empresas em um nível de maturidade mais alto, que conseguem proporcionar ainda bons pagamentos de dividendos, disse o relatório. Por outro lado, a corretora mantém um certo ceticismo em relação aos papéis da Oi. Acreditamos que as outras opções possuem um potencial de gerar um alto retorno para o investidor, sem correrem tanto risco. Não é que não exista um upside em Oi, mas ponderando o risco e retorno, preferimos recomendar aos nossos clientes a compra em Vivo e TIM. Então, o preço-alvo para TIM, segundo a Genial Investimentos, é de R$ 19,50, a Vivo R$ 60 e para a Oi R$ 1,70. A Oi, segundo a análise, é uma aventura, né? Ainda gostamos bastante do plano estratégico apresentado pela companhia, de direcionar o foco para a fibra ótica, é uma tendência para o setor, é uma boa decisão. Entretanto, os riscos de execução do negócio e de consolidação ainda não foram mitigados e são altos. A Genial cita ainda o fato de parte de sua dívida ser em moeda estrangeira e, portanto, sujeita às oscilações da moeda no mercado internacional, ao risco de implementação. O que sabemos é sobre a nova estrutura proposta pela Oi de manter participação na futura Infraco, mas não houve uma comprovação prática de que os resultados virão de acordo com o esperado pela companhia. Bom, então temos aí a análise dos nossos analistas aí da Genial Investimentos. Temos que ler tudo, gente. Temos que ler tudo. Agora, temos que ser críticos com o que a gente lê e aí sim fazer o nosso dever de casa, separar o joio do trigo. Isso que é fundamental. E é isso que eu tenho procurado mostrar aqui para vocês, de que a gente precisa ter o conhecimento adequado, fazer a leitura de todas as informações que são relevantes para o que a gente está estudando, mas ao mesmo tempo ter a tranquilidade necessária para descartar o que nos serve enquanto conteúdo, enquanto conhecimento, que agrega algo à nossa estratégia de investimento e aquilo que não faz o menor sentido. Então, nesse caso, eu, por exemplo, descarto totalmente o relatório aí da Genial Investimentos. Para mim é algo que não faz o menor sentido. Pode fazer sentido para quem não está estudando a empresa, mas as coisas que eles falaram não me fazem nenhum sentido, não tem nenhuma relevância para as decisões que eu tomo com relação aos meus investimentos. Fica aqui o mantra que eu sempre repito, né? Estudem as empresas, estudem as empresas, estudem as empresas. É isso que vai lhe dar conforto intelectual, paz de espírito, serenidade, tranquilidade para performar os seus investimentos. Nunca fique nas mãos de ninguém, de corretoras, de bancos, muito menos de redes sociais, de internet. Você precisa estudar para ter confiança de que está tomando as melhores decisões. Se assim o fizer, terá todas as chances do mundo de ter muito sucesso. Um excelente sábado à noite para vocês. Aproveitem, tomem aquele tradicional vinho com a pizza, que é sempre bom fazer isso no sábado à noite, né? É um programa imperdível para sábado à noite. Bom, fiquem com Deus e até amanhã. Um abraço a todos, deixem um like. Tchau.